E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao IASD.com, um canal com conteúdo para fé adventista. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio e você é o meu convidado especial. Então eu já te peço um favor, por gentileza, já se inscreve, ative o sininho com todas as notificações para não perder nenhum conteúdo digital. Hoje estamos começando uma minissérie intitulada O Tempo. E nós vamos estudar com vocês um dos maiores períodos proféticos descritos na Bíblia. Estou falando das 2.300 tardes e manhãs. Então, sem delongas, vamos direto ao texto que inicia aí toda a nossa caminhada nessa minissérie. E esse texto encontra-se no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, versículo 14. Lemos o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós temos dois grandes eventos e duas grandes informações dentro desse versículo áureo: as 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Então, para começar, nós temos que fazer algumas perguntas ao texto. Uma das perguntas que nós temos que fazer ao texto é o seguinte: onde lemos ou ouvimos pela primeira vez a expressão tarde e manhã? Então, a primeira pergunta para entendermos esse período de 2.300 tardes e manhãs é perguntar: onde nós ouvimos pela primeira vez ou tivemos o primeiro contato com essa expressão tarde e manhã? Se nós formos para o livro de Gênesis, livro de Gênesis no capítulo 1, no versículo 5, na última parte, olha só interessante: chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Foi a tarde, a manhã, o primeiro dia. Então, segundo Gênesis, a expressão tarde e manhã, quando nós ouvimos pela primeira vez, foi proferida pelo próprio Deus. E está dizendo que foi a tarde e manhã, o primeiro dia. Logo, nós chegamos à primeira conclusão. E a primeira conclusão é essa: de que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Olha que coisa tranquila, muito fácil. 2.300 tardes e manhãs, segundo a narrativa do livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 5, refere-se a um período de dia. Logo, chegamos a essa conclusão: as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Inclusive, temos a teoria macabeia. Essa teoria diz o seguinte: que esse período de 2.300 dias, como chegamos à conclusão aqui, segundo a narrativa de Gênesis, representa o seguinte: eram oferecidos no santuário 2 sacrifícios. Então, segundo essa teoria, 1.150 sacrifícios eram oferecidos à tarde, 1.150 sacrifícios eram oferecidos pela manhã. Então, tarde e manhã, um ciclo de um dia, representando aí a parte cerimonial. Beleza? Então já concluímos: 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, e segundo essa linha de interpretação, separa-se aí o sacrifício da tarde e o sacrifício do dia. Mas quando nós olhamos para alguns textos bíblicos relacionados ao santuário, olha só que interessante, preste atenção. Em Êxodo, no capítulo 29, versículo 39, diz o seguinte: um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Então espera um pouquinho. Se as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, e segundo a teoria macabeia, esses dias eram separados para o cerimonial, onde eram oferecidos sacrifícios ali tarde e manhã, há um grande conflito com a liturgia apresentada em Êxodo. Porque está dizendo aqui, oferecerás um cordeiro pela manhã e o outro à tarde. Eu vou dar mais um texto bíblico, Números, capítulo 28, versículo 4. Um cordeiro sacrificarás pela manhã
e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. Então nós temos um grande problema aqui. Isso aqui traz um grande problema a essa interpretação. Segundo o cerimonial, os animais eram oferecidos pela manhã e à tarde. O que nós estamos encontrando aqui? Nós estamos encontrando uma blindagem do texto. O que é blindar o texto? É proteger o texto de vários ataques. Então preste muita atenção no que nós vamos falar. Quando a Bíblia está se referindo a dias, ela usa a expressão tardes e manhãs, ok? Em Gênesis foi a tarde e manhã. O que representa isso? Representa justamente o período de um dia. E nós estamos colocando para vocês darem uma olhadinha justamente aí na nossa estrela maior, o Sol, que coordena aí o dia, o nascimento de um dia e o findar do mesmo. Quando o texto está falando a respeito de cerimonial, ela usa uma outra expressão. Usa a expressão manhã e tarde. Então, se é manhã e tarde, há uma inversão do texto, tá? Então, quando nós falamos sobre manhã e tarde, o texto está apresentando o ritual do santuário, que ocorria pela manhã e à tarde. Logo, chegamos em uma outra conclusão. Que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, ok? Isso nós ancoramos através de Gênesis. Porém, eu não posso aplicar a teoria macabeia, porque a teoria macabeia diz que esse mesmo tempo é dividido em duas partes, como os dois sacrifícios oferecidos pela tarde e pela manhã. Só que o texto bíblico diz que para o cerimonial do santuário era oferecido pela manhã e outro à tardezinha. Tá ok? Bom, vamos então imaginar agora toda essa profecia diante dos olhos de Daniel. No capítulo 8 e no próprio versículo 26, nós encontramos algumas informações aqui dadas pelo próprio anjo. O anjo se dirige a Daniel e fala o seguinte: em a visão, observe, da tarde e da manhã, não está se referindo ao sacrifício, porque o sacrifício é manhã e tarde. E aqui o anjo está sendo enfático em apresentar a todos nós uma interpretação correta referindo-se a dia. Em a visão da tarde e da manhã que foi falada, ela é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ok? No capítulo 12 do próprio livro, versículo 13, nós encontramos uma outra expressão que vai nos ajudar a entender esse período. Olha só. Tu, porém, o anjo falando novamente a Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança nos fins dos dias. Então nós temos um período profético que, segundo o livro de Gênesis, representam tarde e manhã como um dia. Nós temos um período grande das 2.300 tardes e manhãs, que agora o anjo se aproxima e fala: olha, Daniel, fica tranquilo, porque isso aí vai ocorrer para dias muito distantes. Ou seja, esse período de 2.300 dias, ou tardes e manhãs, não poderia ser aplicado como dias literais. Mesmo porque, numa matemática bem rápida, nós chegamos à seguinte conclusão. Olha que interessante. Se nós diluirmos as 2.300 tardes, o que nós encontramos? 2.300 tardes e manhãs representam 6 anos, 3 meses, 2 semanas e 6 dias. Se nós aplicarmos o período de 2.300 tardes e manhãs como sendo dias literais, esse período não chega a 7 anos. E o anjo está falando para Daniel: Daniel, vai até o fim, porque você vai morrer, vai descansar e levantarás. Ou seja, Daniel iria passar o período de Daniel
Daniel não teria a oportunidade de ver todo esse período, porque é um período para dias muito distantes. Então, o que nos resta? O que nos resta fazer é utilizar uma ferramenta que é do historicismo, que é chamada de princípio dia-ano. O que o princípio dia-ano nos revela? Nos revela o seguinte, que cada dia profético representa um ano. Aí você pode estar se perguntando, então, lá em Gênesis, quando fala e foi à tarde de manhã um primeiro dia, quer dizer que passou um ano? Não. Gênesis é um livro histórico, ok? Nós estamos aplicando o princípio dia-ano para textos apocalípticos. É isso mesmo. Daniel e o livro de Apocalipse são considerados livros apocalípticos, tá ok? Daniel está inserido nesses livros apocalípticos. Então, quando nós encontramos a expressão dias em profecia, nós estamos utilizando aí o princípio de ano. Isso não é uma exclusividade da Igreja Adventista. Até o século XIX, os estudantes de profecia, eles tinham como aplicação o princípio de ano. Foi no finalzinho do século XIX, comecinho aí do século XX, que começaram a surgir outras linhas de interpretação, como o preterismo e o futurismo, ok? A corrente historicida adotada pela Igreja Adventista é uma corrente que acompanha, inclusive, a própria interpretação do próprio Deus. Como, por exemplo, se nós formos ali em Números, no capítulo 14, versículo 34. Observe, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Deus está se utilizando do princípio dia-ano para mostrar a toda aquela geração, principalmente representada pelos espias. Lembram? Eram 12 espias, 10 voltaram trazendo más notícias e desencorajando não somente a multidão, mas incitando a multidão contra Moisés e Arão. Somente Caleb e Josué que se colocaram à frente e mostraram que Deus tinha prometido aquela terra e iria dar aquela terra. Porém, pela incredulidade daquele povo, Deus agora se apresenta e fala, olha, toda essa geração, ela vai se perder. Esta geração não vai entrar na nova terra. Ok? Por quê? E ele diz aqui, 40 dias que vocês ficaram espiando serão representados agora por 40 anos. Deus, ele inicia uma profecia, e essa profecia faz com que toda aquela geração que saíra do Egito, ok? Como escravos, toda aquela geração não entrasse na terra prometida. Somente a geração ali de Caleb e Josué. Nós encontramos também em Ezequiel no capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: e quando tiveres cumprido esses dias, tornar-se a deitar sobre o teu lado direito. E olha só, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então, quando nós aplicamos as 2.300 tardes no princípio dia, ano, tem mais sentido. Então eu não posso ver as 2.300 manhãs como apenas 2.300 dias literais. Tem que ser aplicado o princípio dia-ano. Por quê? Porque esse princípio dia-ano é exatamente o que vai contemplar o que o anjo diz. Vou ler aqui novamente, olha só o que o anjo diz para Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 26. A visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Ele fala: tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Dias muito distantes. Só vai contemplar justamente o que o anjo disse quando nós aplicamos as 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 anos. Por isso, é o maior período profético da Bíblia. Se você aplicar ele como dia, você não vai encontrar esse período tão extenso. Mas quando aplicado o princípio de ano,
As 2.300 tardes e manhãs tornam-se agora cristalinas diante dos nossos olhos, dizendo que são períodos de 2.300 anos. E nesses 2.300 anos, ao findar do mesmo, começaria o que chamamos de purificação do santuário.